de qualidade? É esse aqui que a Deise acabou de fazer para mim. Pensa no cafezinho, vem tomar um cafezinho comigo, vem tomar você também um cafezinho comigo, igual a Moniquita hoje. Vem tomar um cafezinho com a Deise? A gente vai. Saúde, então. Saúde. Vamos começar que já tá gravando, bora? Partiu? Bora, partiu. Olá, amigos de Pouso Alegre, de São Paulo, de Ouro Fino, de Inconfidentes e de todo o Brasil. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que sabe muito sobre plantas. Ela é engenheira agrônoma, daquelas que tem as plantinhas certas na sua casa, sabe cuidar bem, sabe ensinar a gente a cuidar também e divide um pouco do conhecimento dela sobre plantas com a gente hoje. Moniquita Fragoso. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Eu que agradeço, muito bom. Olá, pessoal, seja todo muito bem-vindo ao nosso programa. Tamo aí, vamos lá conversar sobre plantas. Vamos, olha, a primeira perguntinha para você sobre as plantas. As plantas, elas têm uma missão na nossa vida também? Elas têm missão na nossa vida e nós temos missão também na vida delas. É uma troca, né? Como qualquer relação de vida, nunca é de um lado só para cá, é lá e cá. Então, na minha vida, por exemplo, a relação com as plantas, ela vem desde muito pequena, é uma relação de ancestralidade, é minha avó que era uma agricultora, produtora, tinha um cuidado especial com planta. Eu lembro muito pequenininha ver minha avó cuidando de planta, ela sozinha, muito concentrada, cortando um galho, fazendo uma muda, tirando folha seca, adubando, plantando, pegando os estercos, todo aquele processo. Com o passar do tempo, vinha a mamãe também, junto com minha avó, nos mesmos processos de silêncio, de interação com aquele meio que elas estavam, de troca. Fiquei mais velha também, comecei a fazer a mesma coisa com a mamãe. Então, assim, as plantas elas têm muito a nos ensinar em relação ao cuidado, ao silêncio, à concentração, a estar naquele presente, naquele momento. E nós também temos responsabilidade com elas. Tem. E aí você me conta, qual é a maneira certa de cuidar das plantas em casa? A gente sabe que tem plantas que tem que aguar de 2 em 2 dias, outras são uma vez na semana, umas precisam de sol, outras menos. Qual que é a recomendação dentro de uma casa? É só um tipo de planta, vários tipos? Como é que é isso? Podem ser vários tipos. Assim, a gente vai ter que entender o que a gente quer dentro de uma planta, né? Então, vamos supor, se a gente quer uma planta para dentro de casa, não são todas as plantas que podem ficar dentro de casa. Se a gente quer uma planta que fique o dia inteiro no sol, não são todas as plantas que ficam no sol. Se a gente quer uma planta que fica numa sombra que pega o sol, que é a planta de meio sol, a gente tem umas plantas específicas para isso. Então, primeiro a gente tem que entender aonde a gente quer ter uma planta. Se é dentro de casa, são plantas específicas para sombra. Se é planta de quintal, são plantas de pleno sol, dependendo da condição daquele quintal. Se é planta de meia sombra, são plantas específicas para aquilo. Sabendo o ambiente que a gente quer, a gente vai conseguir selecionar a planta mais adequada para aquele ambiente. Você me conta, então, a gente selecionando a planta adequada para o ambiente. Existe uma forma que você aprendeu com a ancestralidade, com seus pais, com seus avós, de conversar com a planta? Porque eles falam, né, que tem que conversar para ela crescer bonita. Como é que é isso? Existe? Eu sou muito tagarela com as minhas plantas. Então tem dia que eu tô meio aborrecida assim, minha filha, por que você não tá bonitinha do jeito que eu tô te cuidando, né? Então a gente troca assim com a planta. Ou quando ela tá bonita assim, meu amor, mas você tá saindo do botãozinho aqui, que tá ficando tão bonita. Sim, quando a gente trata aquela planta como algo de essencial para aquele seu dia ali, a gente realmente faz troca, a gente conversa, a gente pergunta o que está acontecendo, a gente vai saber. Se passar um vizinho ouvindo, vai achar assim, com o que ela está conversando? E vai olhar, não é nem com o cachorro, é com a planta. É com a planta. Se não, você está falando cachorro, não, é com a planta. Então, ele sabe, se você não tiver cuidado, vão te achar até que você é meio doido. Mas é com a planta. Então, quando a gente cria, sim, uma relação de cuidado com aquele ser vivo, né? A gente não estranha se você começar a cuidar de uma planta e começar a falar com ela, é muito natural. E é bom. Muito bom. E me conta mais uma coisa, em casos de florzinhas, que as florzinhas elas vêm na temporada certa. Sim. Tem alguma recomendação específica para a flor durar mais, ficar mais tempo ali no pezinho? Olha, assim, ela vai cumprir o estado fisiológico dela, né? A flor existe por uma função. A flor existe porque ela está fazendo
de uma forma bem simples para estar explicando, ela está desenvolvendo seu processo reprodutivo. Então, você tem uma flor para produzir uma semente, para essa semente depois produzir uma nova planta. Então, isso é uma coisa que está clara. Aquela flor, ela vai durar mais ou menos tempo dentro desse processo fisiológico, ela está cumprindo uma função, que é a reprodução. Então, a flor vai aparecer e ela vai morrer. Você pode estender um pouquinho mais ela, conforme você estiver atenção com o ambiente dela. Então, é com relação à luminosidade, quantidade de água, adubação que você faz. Você não vai ter uma flor eterna. Quem dera. Eu tenho planta na minha casa, inclusive hoje eu tenho uma lamanda que eu olhei assim, eu vi a flor caída. Eu cheguei perto dela e perguntei, por que razão? Você me explica que você decaiu, que eu tava já ontem eu te cheirei, hoje você caiu. O que está acontecendo? Enquadrou a planta. Dei um enquadro nela, assim, por que essa flor caiu? Assim, claro que ela caiu porque ela cumpriu a função fisiológica dela, porque ela aparece assim como tantas outras partes da planta, ela vem para poder sumir, ela nasce para morrer, ela vem para poder ir embora. Mas você tem alguns artifícios para aquela florzinha ficar mais bonita, durar um pouquinho mais de tempo, e dependendo da planta você tem que observar a questão da luminosidade, do solo, da fertilidade, da quantidade de água, da presença ou da ausência de agentes patógenos, de doenças. Isso aí vai influenciar na qualidade da planta e da flor. Por exemplo, uma orquídea. O que a gente quer? A gente não quer o fruto da orquídea. Por que a orquídea é tão difícil de cuidar? Me conta. É porque ela é naturalmente delicada. Quando a orquídea está dentro do ambiente adequado, perfeito, que é um viveiro, gente, o viveiro é como se fosse uma incubadora, o ambiente perfeito para a planta se desenvolver. Dentro de um viveiro, em que você tem controle de luz, controle de umidade do ar, controle de água, controle de fertilização, a planta vai vir linda e maravilhosa. Quando você pega aquela planta naquelas condições e coloca na sua casa, você saiu das condições maravilhosas para uma condição de realidade. O que a planta faz? Não é que ela se revolta e não vai dar flor. Ela simplesmente saiu da condição perfeita que ela foi criada a vida inteira para uma condição de realidade. Ela está só sobrevivendo, então. Ela não está brilhando como deve brilhar com as flores, na condição certa. Na condição ideal, não. Mas dentro da condição de realidade, se você continuar com os cuidados adequados para ela, ela vai produzir flores, ela vai ser bonita, ela vai te responder dentro do cuidado que você der para ela. Então, dentro da realidade que você tem, se você der o cuidado mínimo necessário para aquela planta, ela vai dar a resposta. Se você não der cuidado nenhum, ela também dá uma resposta, que é não sobreviver, acaba morrendo e acaba definhando ou não dando flor nenhuma. E uma recomendação? Se tivesse algum produto ou alimento, qualquer coisa que você recomendaria colocar em todas as plantas? Olha, como as plantas elas são de um reino, né, muito amplo, da mesma maneira que nós temos o reino animal, que ele é gigantesco e diverso, o reino das plantas ele é igualmente gigante e diverso. Então nós temos, por exemplo, plantas do grupo das árvores, né, de um modo bem simples para dizer, do grupo dos arbustos, das plantas rasteiras. Nós temos plantas de várias outras formas e dar uma recomendação que seja comum para todas elas seria uma coisa muito delicada. Mas se a gente pensar nas plantas que a gente tem dentro de casa, que são as plantas ornamentais, todas elas precisam de adubação, né? Então, todas elas precisam de rega, que é a água. Nem todas as plantas você precisa molhar da mesma maneira. Por exemplo, as plantas que produzem muitas flores, elas precisam muito mais de água do que uma planta suculenta que não produz flor quase nenhuma. A suculenta você água uma vez por semana, muito pouquinho, enquanto uma flor que produz flor exuberantemente, você precisa de fazer muito mais regas. Então a gente tem que observar que planta que a gente tem. Então, quando adquire uma planta, a gente tem que ter a consciência de que planta que é. Fazer uma pesquisa. Eu sei que essa planta aqui vai precisar de mais adubação, de mais água, de mais sombra, de mais sol. Essa aqui vai precisar de menos de tudo isso. Então, acho que a primeira recomendação é saber que planta que você tem. Hoje em dia, a gente consegue fazer pesquisas sobre as plantas, né? É muito mais fácil pesquisar uma planta hoje do que há 10 anos atrás. Para você saber de uma planta 10 anos atrás, você tinha que ir numa biblioteca, abrir um livro de fisiologia ou de morfologia, entender da planta. Isso dava muito trabalho, era muito acadêmico. Hoje não, hoje a gente tem internet, a gente tira uma foto de uma planta, sabe que planta que é e aparece todas as recomendações. Então, acho que a minha opinião para saber cuidar de uma planta é saber
que planta que a gente tem. Sabendo aquela planta, a gente faz uma leitura mínima dela, a gente vai entender as necessidades dela e vai fazer o melhor por ela. Porque fazer uma recomendação generalizada seria incorrer num Entendi. perigo. Sabe as palavras dessa engenheira agrônoma que cuida de plantas muito bem. Gente, então, seguindo as tenham plantas. recomendações, a gente consegue flores e florir na hora certa. A gente consegue flores, nós conseguimos folhas, nós conseguimos frutos, porque tudo pode, por exemplo, pensando no grupo das ornamentais, tudo pode ser ornamental. Então a gente tem plantas que produzem flores muito bonitas, nós temos plantas que não produzem flor, quase nada, mas tem folhas maravilhosas. A gente tem outras plantas que os frutos são muito bonitos. Enfim, tenham plantas, enriqueça a sua vida com plantas. Elas vão te trazer uma qualidade de vida e de ambiente que só as plantas podem dar pra gente. Bom, no caso, a gente também quer receber plantas, né, eu acho. Ai, deem flores! Vamos dar flores, vamos dar vasinho de plantas. Gente, não tem coisa melhor do que pegar um vasinho. Ai, um vasinho, lembrei de você, que bonitinho. Gente, essa é a nossa entrevista hoje. Muito gostosa, esse bate-papo gostoso com a Moniquita Fragoso, falando desse assunto tão gostoso e leve que é plantas, que a gente precisa ter mesmo em casa, para iluminar, para trazer boas energias para cada cantinho da nossa casa. E viva as flores, viva as plantas. Viva as plantas, tenham plantas, vocês vão gostar. Obrigada, muito bom. Um beijo. Um abraço.